Olá! Para começarmos nossa bolsa, nós vamos precisar de 1 kg de fio de malha, de preferência de elasticidade média, uma agulha de crochê de 8 mm ou compatível com o seu fio, e para o acabamento nós vamos precisar de uma tesoura e agulha de arremate ou de tapeçaria. Agora faremos 25 correntinhas, sem contar com o nó inicial. Após finalizar as 25 correntinhas, nós faremos mais uma correntinha para iniciar então a nossa primeira carreira de base. Na terceira correntinha, começaremos fazendo pontos baixos, e assim sucessivamente, um ponto baixo para cada correntinha. Lembrando sempre de esticar o teu trabalho. Ao chegar na última correntinha, no mesmo espaço faremos um total de 4 pontos baixos. Uma dica bastante legal é fazer os 2 primeiros, esticar a ponta e levá-la para o outro lado e continuar fazendo os outros 2 pontos baixos pelo outro lado do nó,
Dessa forma, nós vamos minimizar o tamanho do espaço que ficará aí. E assim, continuaremos fazendo um ponto baixo para cada correntinha pela outra lateral. Chegando ao final da carreira, eu utilizo esse último espaço, que já contém 2 pontos, para completar os 4 pontos da lateral de baixo. Dessa forma, nós vamos igualar as duas laterais. Prestem atenção, porque agora faremos o fechamento invisível com subida de lateral. Estique a tua laçada. Encontre o teto do segundo ponto. Aqui está o primeiro, aqui está o segundo. Introduza a agulha no teto do segundo ponto de trás para frente. Busque a laçada. Leve essa laçada para a parte de trás com a ajuda do dedo indicador. Segure essa laçada, ajuste o teu trabalho, introduza a agulha somente na laçada de cima do último ponto feito. Introduza a agulha na laçada também, ajuste o fio, busque um novo fio, leve-o para fora e faça uma correntinha. Dessa forma, temos nosso primeiro ponto da primeira carreira de lateral. Sempre lembrando de ajustar o teu trabalho. Sem se esquecer de fazer o ponto do ponto lateral. Agora faremos um ponto baixo para cada ponto de base, pegando somente na alcinha de cima. Um ponto para cada ponto de base sem aumentos. A partir de agora, não faremos mais aumentos durante o corpo inteiro da bolsa.
Neste ponto, nós vamos encontrar aquela ponta que sobrou no início do trabalho e vamos arrematá-la de uma vez, levando-a por todo o trabalho até que a ponta acabe e fazendo pontos normalmente, como se essa ponta fizesse parte do seu trabalho. Continuando fazendo pontos baixos em cada ponto de base. Chegando ao final da carreira, esticaremos a laçada, introduziremos a agulha no teto do segundo ponto, e levaremos essa laçada para trás. Seguro essa laçada, introduzo a minha agulha na alcinha de cima do último ponto e passo a minha agulha dentro da laçada. Ajusto, busco um novo fio para fora e faço uma correntinha. Dessa forma, nós temos o primeiro ponto do motivo em que trabalharemos por todo o corpo da bolsa. O próximo ponto será buscado na base do ponto da carreira de baixo. Ponto baixo somente na alcinha de trás, ponto baixo alongado pegando na base do ponto da carreira de baixo. Ponto baixo na alcinha de trás, ponto baixo alongado. Trabalharemos dessa forma por toda a carreira. Um ponto baixo normal pegando na alcinha de trás e um ponto baixo alongado pegando na base do ponto da carreira de baixo. Lembrando sempre que faremos um ponto para cada ponto existente na carreira de baixo. Tome cuidado para não duplicar os pontos, não fazer 2 pontos no mesmo ponto de base e nem saltar.
Neste ponto, me deparo com uma emenda no fio. Vou mostrar para vocês como eu faço a minha emenda invisível. Eu vou começar o ponto com o fio antigo e vou terminar esse ponto com o fio novo. Viro o meu trabalho do lado avesso e faço um nó simples. Após eu ter feito o nó, continuarei meu trabalho normalmente, porém levando uma das pontas comigo, para que ela já seja arrematada juntamente com o trabalho. A outra ponta eu vou arrematar quando voltar com a próxima carreira. Chegando ao final da minha carreira, eu vou lembrar de fazer um ponto baixo alongado, já que começamos com ponto baixo na alcinha de trás. Vou esticar essa minha laçada. Introduzir a agulha no teto do segundo ponto de trás para frente. Buscar essa laçada para trás. Introduzir a minha agulha na alcinha de cima do último ponto feito e na laçada. Ajustar o meu fio. Buscar o fio para fora e fazer uma correntinha. Essa correntinha já simboliza o nosso primeiro ponto baixo na laçada de trás. E agora faremos nosso primeiro ponto baixo alongado, pegando na base do ponto da carreira de baixo. Nessa carreira, nós vamos intercalar os pontos. Onde antes tinha um ponto baixo alongado, agora terá um ponto baixo pegado na alcinha de trás. Onde tinha um ponto baixo pegando na alcinha de trás, faremos um ponto baixo alongado. E assim, daremos seguimento a toda a carreira.
Neste ponto, eu encontrei a outra parte do nó que eu havia dado na emenda e vou levá-lo comigo para fazer o arremate desta ponta também. Ao final da carreira, farei mais uma vez o fechamento invisível. Estico a minha laçada, introduzo a minha agulha de trás para frente no teto do segundo ponto, busco a minha laçada para trás, introduzo a minha agulha na alcinha de cima do último ponto feito e dentro da laçada. Ajusto meu fio, busco o fio para fora e faço uma correntinha. Percebam que a emenda vai andando na diagonal, porque como os pontos são intercalados, cada vez que eu faço o fechamento invisível, o início da minha carreira pula um ponto para a direita, então a minha emenda também ficará na diagonal. E continuaremos fazendo o mesmo ponto. Faremos esse ponto, então, por um total de 14 carreiras. Volto já já com as 14 carreiras prontas. Após finalizadas as 14 carreiras, nós iremos fechar essa parte e recomeçar da parte lateral. Para fazer esse fechamento, nós vamos simular uma correntinha igual às correntinhas de cima. Pegaremos a tesoura, deixaremos um pedaço bom de fio, cerca de 20 centímetros, e vamos puxar esse fio todo. No teto do segundo ponto, introduziremos a agulha de trás para frente e vamos puxar esse fio todo para a parte de trás. Para simular essa correntinha manualmente, nós vamos introduzir a agulha na terceira alcinha e na segunda e vamos puxar esse fio de baixo para cima. Ao final da minha bolsa, com auxílio de uma agulha de arremate, vamos esconder essa ponta. Agora, vamos começar essa bolsa em uma outra parte.
Na lateral, vamos começar fazendo pontos baixos normais, pegando nas duas alcinhas de cada ponto e já arrematando essa ponta do fio. Então, pontos baixos simples em cada ponto. Nesse momento, nós vamos separar os pontos que ficarão dedicados para a alça, para o vão da alça. Vamos contar a quantidade de pontos no total que temos na bolsa. Podemos ver que na parte da frente temos um total de 25 pontos. Vamos contar 12 pontos. E o ponto central será a base para fazermos a conta da quantidade de pontos que ficarão disponíveis para a alça. Tenha certeza de que você está fazendo a conta certa, pois se não estiver, a bolsa vai ficar completamente desproporcional. Coloque o marcador no ponto central, conte 4 pontos para cada lateral e no 5º ponto coloque um marcador. Faça isso dos dois lados. No 5º, coloque um marcador. Se quiser, já pode retirar o marcador do ponto central. Vamos fazendo pontos baixos. Aliás, antes disso, vamos marcar o outro lado da bolsa também. Lembrando de usar os pontos marcados em uma lateral como rumo para a outra lateral, para que eles não fiquem desencontrados. Conte para conferir e coloque os marcadores. Voltando, vamos fazer pontos baixos até o ponto que está com o marcador. A partir daí, faremos 10 correntinhas. Uma correntinha a mais que o número de pontos que deixamos em espera.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, que é exatamente onde o marcador está, nós fecharemos essa alça e vamos continuar fazendo pontos baixos até que encontremos outro marcador. Repita o procedimento das 10 correntinhas com a outra lateral. Conte. No 10º ponto, feche a alça e volte a fazer pontos baixos. Se quiser, neste momento já pode tirar os marcadores. Vamos fazer o fechamento invisível para ponto baixo simples. No teto do 2º ponto, vamos introduzir a agulha de trás para frente, puxar essa laçada para trás, mas agora vamos introduzir a agulha logo abaixo da laçada, que fica entre o primeiro e o último pontos feitos. Passe pela laçada, ajuste, busque o fio para fora e faça uma correntinha. Volte a fazer pontos baixos por toda a extensão da bolsa. Ao encontrar com as correntinhas, vamos preencher essas correntinhas com pontos baixos. Vamos colocar a quantidade que couber aí dentro. Caberá cerca de 12 a 16 pontos baixos dentro dessa alça. E vamos repetir o procedimento para a alça da outra lateral também.
Chegando ao final da carreira, vamos fazer o fechamento invisível, esticar a laçada, introduzir a agulha de trás para frente no teto do segundo ponto, introduzir a agulha debaixo da laçada entre o último e o primeiro ponto, na laçada, buscar o fio e fazer uma correntinha. E começaremos, então, a nossa penúltima carreira da bolsa, que também consiste de pontos baixos. Quando encontrarmos a alça, dessa vez faremos pontos baixos alongados, pegando por toda a alça e fechando o ponto em cima. Também deverá caber uma média de 12 a 16 pontos, dessa forma. Lembrando de fazer o mesmo com a outra lateral da bolsa e fechando a carreira de pontos baixos.
Agora vamos fechar o invisível mais uma vez, porém, dessa vez, vamos introduzir a agulha, buscar o fio e não vamos fazer uma correntinha. Já vamos para o próximo ponto e fazer pontos baixíssimos por toda a extensão da bolsa. Um ponto baixíssimo para cada ponto existente na bolsa. Chegando ao final, vamos cortar o fio e vamos fazer manualmente um ponto baixíssimo para fazer o acabamento perfeito. Puxamos o fio todo, vamos introduzir a agulha de cima para baixo no primeiro ponto baixíssimo feito. Esse acabamento também pode ser feito com uma agulha de arremate ou uma agulha de tapeçaria. Vamos passar essa agulha por dentro do último ponto baixíssimo feito e retornar esse fio para dentro do lugar de onde ele saiu. Dessa forma, fizemos manualmente um ponto baixíssimo, lembrando de esconder essas pontas com o auxílio de uma agulha de arremate ou uma agulha de tapeceiro.
Após esconder todos os fios que sobraram da tua bolsa, estique para que todos os pontos cheguem no lugar e a tua bolsa está pronta. Espero que tenham gostado, que possam fazer muitas e muitas bolsas. Um beijo!